bom a gente estar aqui mais uma vez hoje para finalizar esse capítulo 3 e entrarmos na semana que vem no derradeiro, no 4. Esse livro, né, quero voltar um pouquinho só na semana passada, no início do capítulo, e relembrar que nós falamos ali de últimos tempos, né, tempos difíceis, compartilhamos o que significa a questão dos últimos tempos, né, que não é simplesmente um último tempo falando do fim, mas falando do início, do meio e do fim, do processo, né, que está orquestrado, organizado, pensado pelo Senhor, e que a igreja vai se envolvendo ao longo de toda a história do homem, do início até a consumação dos séculos, como aquela que entende e que participa desses tempos, né? E os últimos tempos como tempos difíceis, né? Tempos muito difíceis, tempos de egoísmo, né? Nós falamos a respeito de sermos amantes de nós mesmos, que está ligado nesse egoísmo, a respeito da desobediência, que está ligada à dificuldade de reconhecermos a autoridade, e a ingratidão, que é esse sentimento expressado de constante insatisfação. Então, a gente viu ali Paulo orientando Timóteo a respeito dessas coisas, falando muito a respeito de pessoas que aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então, esse conhecimento da verdade é algo espiritual, né? Está dentro da justiça de Deus, né? E nós fomos aqueles, como igreja, que tem o acesso à revelação, aos mistérios do reino de Deus, porque nascemos de novo, né? Que bom, que alegria é poder agora andar na busca desse conhecimento da vontade de Deus, de quem Ele é e do que Ele está fazendo e como nós participamos desse processo da eternidade. E trabalhamos ali, finalizamos, né, essa primeira etapa do capítulo 3. Paulo cita o exemplo ali de Janes e Jambres, que são aqueles magos, aqueles homens lá que foram trazidos por Faraó para poder trazer ali uma resistência àquilo que Deus estava fazendo através da vida de Moisés e Arão. Coisas muito parecidas, coisas encantadoras, né? Eram serpentes também, mas que no final quem prevalecia era aquela serpente que tinha se transformado a partir da vara do cajado de Arão. Mas uma atenção, né, nesses últimos tempos. E hoje a gente vai entrar nessa segunda etapa, a partir do versículo 10. Eu queria pedir ajuda também aí para os meus companheiros, pedir para o Alexandre da Claudinha, já que nós temos um aniversariante nessa casa hoje, né, que a gente vai estar orando no final por ele, de novo, né? Quanta oração, né, Samuel? Queria pedir para o Alexandre ver se ele pode estar lendo aí, Alexandre, do versículo 10 até o versículo 17 desse capítulo 3 do livro de 2 Timóteo, para nós acompanharmos essa leitura junto contigo. Amém. 10, então. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes
as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, Alexandre. Muito obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Então, é em cima disso hoje que a gente vai trazer um apanhado, né? E falar um pouquinho a respeito dessa orientação. Então, finaliza ali com aquele cuidado, né? Olha, cuidado que vai ter aí nesse ambiente uma aparência. No capítulo anterior, no 2, a gente falou de aparência de piedade, né? Uma aparência de amor, uma aparência de compaixão, uma aparência de ensino teológico, uma aparência, mas que não ia mesmo representar uma integralidade de uma vida, né? E isso a gente ouve também, eu estava estudando outro dia Mateus, o capítulo 23, se eu não me engano, que fala a respeito de algumas aparências ali, que inclusive fala de um sepulcro caiado. Estava estudando com a Taena sobre isso durante umas semanas atrás, que é aquele sepulcro caiado, tem uma aparência de uma coisa bonita, de uma coisa bem feita, bem ajeitada, mas na integralidade, no interior ali, é morte, é putrefação, são outras coisas. Então, a partir daquele momento ali, Paulo está dizendo, olha, tem uns homens aí que são semelhantes àqueles homens lá daquele tempo. Então, a igreja vai ser acompanhada também, assim como a igreja vai passando nos últimos tempos, também vem acompanhando essa igreja vamos chamar de uma igreja paralela, uma igreja que tem aparência de igreja, mas que não é igreja. E ela vai ficar revelada, né? Vai ficar denunciada, isso num determinado momento. E aí ele diz, fala para ele diretamente, tu, Timóteo, tu segue naquilo que tu aprendeu. Então ele traz ali uma relação que eles já têm de ensino. Então ele está dizendo, tu não anda por esses caminhos, tu volta sempre a tua memória para aquilo que tu já ouviu de mim, por aquilo que tu já viu em mim, por aquilo que tu aprendeu, por aquilo que tu percebeu na nossa relação, nós andando juntos. Tu permanece nisso, porque não era simplesmente uma relação de amigos. Ali estava sendo gerado algo que tu vai usar nesse momento que tu te encontrar instável, a ponto de mudar para um outro tipo de entendimento, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Tu permanece. E o interessante é que quando ele fala dessa firmeza que ele viu na vida de Paulo, que era um homem pecador, falho, mas que tinha uma autoridade na vida dele. Tinha ali uma unção sobre a vida dele para estar sendo um modelo, para estar sendo inspiração na vida de muitos homens e também na vida de Timóteo especificamente. Então ele está dizendo, isso aí, tu segue o que tu, porque tu viu as perseguições que eu passei. E aqui eu quero parar para a gente poder trabalhar um pouco nisso que Paulo está falando. Por quê? Porque quando ele fala dessas perseguições, ele cita uma região, que foi uma região que foi alvo da primeira viagem missionária que Paulo fez junto com Barnabé e alguns outros homens. E quando ele, nessa primeira viagem, ele passa por uma região, que é a região que ele cita ali, que o Alexandre leu para a gente, cita 3 cidades, que é Antioquia, Icônio e Listra. Então, essas 3 cidades ficam na região da Galácia.
Então, quando Paulo esteve nessa região, foi um tempo de muito avivamento, de muito milagre, foram coisas incríveis acontecendo ali, mas também de muita perseguição, muito sofrimento. Então, o que ele está citando é que na conversão de Timóteo, naquele primeiro momento, que Timóteo se deparava com a verdade do Evangelho, se deparava com a vida da fé em Jesus Cristo, representada por aqueles homens, por aqueles apóstolos, era um ambiente que tinha tudo, tinha milagre da igreja e tinha também o sofrimento gerado por essa caminhada paralela de homens. Então, tinham homens que iam se convertendo, iam sofrendo milagres ali, iam sendo afetados mesmo pela aquela graça de Deus, mas paralelamente uma resistência. Então, os mesmos homens, tinham homens que viam, e teve um milagre muito lindo ali, que eu vou ler, que toda essa história de Paulo nessa região está em Atos dos Apóstolos. Especificamente nesses locais ali, é Atos 14. Até eu quero que tu já deixe meio na mão, assim, para a gente poder ler um pouquinho sobre isso. Porque quando Paulo e Barnabé faziam aqueles sinais, aqueles milagres, também, paralelamente, um grupo que estava no mesmo lugar. Então, imaginem vocês, tinha um grupo ali vendo os sinais e um grupo se maravilhava, ficava muito entusiasmado e, mais do que entusiasmado, alguns eram tocados no íntimo e se convertiam, iam ganhando uma natureza cristã no entendimento. Mas um outro grupo, que estava diante do mesmo cenário, se enfurecia no coração, se enraivecia no coração, se levantava com uma análise, uma observação crítica em relação ao que estava acontecendo e sentenciava eles à morte. Que esses homens foram apedrejados a ponto de Paulo ter sido dado como morto e ter sido levado na cidade de Listra para fora da cidade como morto. E esse lugar, porque onde se imagina, né, onde que se entende que Timóteo nasceu? Em Listra. Essa é a aceitação maior, né? Isso não está nas escrituras, mas pelos estudos, né, pelos historiadores, se entende que ele é natural de Listra. Há algumas vertentes também de teólogos que entendem que ele é de Derbe, mas a aceitação maior é de Listra. Mas, de fato, era naquela região, na Galácia, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, aquela região. Se tu puder anotar esses nomes e depois, num outro momento, olhar para o mapa e entender essa geografia bíblica, eu acho que isso vai ser de muito valor para ti, para tu ter uma abrangência maior disso que a gente está falando. Isso está no capítulo 14, porque quando ele diz ali que tu viu as minhas perseguições, que tu viu as coisas que aconteceram comigo, ele está dizendo que tu acompanhou a minha vida integralmente. Tu acompanhou integralmente. E aí a gente se depara com uma promessa que ela permeia todas as escrituras, mas que nós não damos muita atenção, porque ela não é muito atrativa, né, para quem quer uma vida triunfalista, uma vida humana, de felicidade humana, uma vida mais de conforto, uma vida mais de se preservar das coisas. Isso não é muito confortável para a gente, porque o que ele fala ali no versículo 12, ele diz assim, que tu viu as minhas aflições, tu percebeu tudo, por isso que há uma solidez naquilo que tu aprendeu, que tu pôde perceber, que eu te ensinei, com a teoria e também com o meu procedimento, porque todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha que promessa mais maravilhosa. Todos, não é alguns, quem sabe, alguns não, todos, quantos querem, quantos decidem
E esse querer e realizar vem do Senhor. Todos que decidem por uma graça de um novo nascimento e um ganho de uma nova natureza, esses serão perseguidos. Então, isso é uma promessa de Deus. Isso é algo que nós precisamos entender isso para a gente não fazer interpretações equivocadas da nossa vida. Hoje a gente vive tanto expostos ao medo, com essa questão que a gente vive do Covid, porque realmente a gente não entende que a nossa vida ela não tem essa garantia que nós gostaríamos que Deus nos desse. A gente tenta forçar essa garantia, tenta convencer Deus que ele tem que nos garantir algumas coisas, mas ele realmente ele não garante, porque isso ele não prometeu. Tem coisas que nós queremos muito, e às vezes é até lícito, né? Mas se ele não prometeu, ele não vai fazer. Tu pode até, no esforço supremo, conseguir chegar perto ou até conseguir o que tu quer. Mas cuidado para sair dessa igreja da promessa e andar numa igreja paralela aí, feita por nós mesmos. Então, é uma garantia de perseguição. E aí eu quero que a gente vá lá agora, nesse livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Eu quero ler só algumas partes assim contigo, depois tu medita, tu lê no outro momento aí, com mais calma. Mas o fato é que ele está naquela região, acontece uma cura ali muito maravilhosa naquela região, na vida de um coxo, muito parecido com o que acontece lá em Atos 3, com Pedro e João, e agora acontece também com um coxo, que ele está ali naquela região, e um coxo é curado sobrenaturalmente. E eu quero que alguém me ajude a ler. Quero pedir para a Taena me ajudar a ler, Taena. No capítulo 14, eu quero que tu leia para mim, filha, do versículo 19 até o versículo 22, só para a gente poder trazer um pano de fundo para isso que a gente está falando. Por favor, filha. Tá bom. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, Tá dando eco para vocês? Tá, é que a mãe tá aqui do lado. Arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Era até o 23? Não, até aí, filha. É até aqui mesmo. Obrigado. Só para a gente ter uma base desse ambiente aqui, que é a primeira viagem. Esse é um momento muito, muito importante dessa primeira viagem, e eu creio que é muito importante por causa da vida de Timóteo. Timóteo, ele é um menino que ele é uma referência, foi referenciado ali por Paulo em várias cartas, como um homem fiel, como um homem leal, como um homem que foi um companheiro, que foi desenvolvendo dentro dessa causa do Evangelho. E foi necessário, imagine vocês, que foi necessário, imagine que Paulo estava sendo exposto àquelas injustiças, àquelas perseguições, com um dos motivos, que sem dúvida haviam outros, mas que é um motivo claro, que é a vida, a construção da formação da vida de Timóteo. Então, tu imagina que quando a gente passa algumas aflições, algumas injustiças, algumas perseguições, algumas dores, né, da nossa vida, algumas perdas da nossa vida, imagina que isso tem sempre um propósito de inspirar alguém, de alguma forma.
Porque Deus, ele não vai permitir que essas pessoas, que esse povo dele, que se chama pelo nome dele, passe por essas coisas de uma maneira que seja em vão. Então, isso nos inspira a compreender uma mecânica, uma ordem de Deus que fala de salvação, que fala de formação, que fala de desenvolvimento de fé em fé, de glória em glória, graça sobre graça. Uma caminhada de desenvolvimento que passa inegavelmente, invariavelmente, por perseguição, por situações indesejadas, por situações de tu te sentir e olhar o cenário e fazer análise dentro da tua justiça e dizer, poxa, isso aqui não podia estar acontecendo. Isso aqui é uma injustiça dessas pessoas comigo. Imagina, me tratar desse jeito. No primeiro momento é isso que tu olha, mas quando a tua mente de Cristo ela é revertida para esse ambiente de uma consciência pura de salvação, tu entende, não, isso aqui é parte do meu desenvolvimento. Só que eu entendo com quem eu estou andando, como é que eu estou vendo que essa pessoa que já passou por isso que eu estou passando agora. Por isso, então, eu entendo. Isso é desde lá, desde o começo da vida de Jesus, que é o modelo primeiro, principal, pedra angular, até passando por esses outros homens que temos registros e outros homens que, nessa vida, na nossa geração, são levantados para ser essa referência, esse modelo de procedimento, muito perto de nós. São levantados por Deus mesmo. Há uma fé que leva os nossos olhos para essas pessoas. E a gente consegue, pela fé, separar a parte humana e absorver a parte espiritual da graça na vida dessas pessoas. E isso vai nos formando, vai nos tornando também modelos futuros dentro dessa mesma estrutura. Isso é, invariavelmente, transitada numa experiência desagradável, desconfortável, que tu vai estar muito perto disso. Tu vai ver esses sofrimentos, como Timóteo viu esses sofrimentos, e agora, num futuro, num depois, isso é relembrado para que haja esperança, para que seja fortalecido. Olha, lembra, tu fica firme. Sabe por que tu vai ficar firme, Timóteo? Porque tu vai ter uma lembrança de coisas que nós vivemos juntos, que tu viu eu passar e tu viveu isso junto comigo. Porque a mesma natureza que estava sendo exposta por Deus ali é a natureza que tu foi formado. Ou seja, tu também, em algum momento, tu vai ser exposto a alguns sofrimentos, a alguns espinhos. Então, essa maneira piedosa de ser formado desse jeito, esse homem piedoso, ele é formado no meio dessas mentiras, dessas calúnias, dessas injúrias, desses abandonos, dessas traições, dessas agressões, dessas perseguições. Ele é formado no meio desse ambiente. É o vale da sombra da morte. É o espinho na carne. E isso nós precisamos aprender nesse estudo dessa noite, que é isso. É maravilhoso isso. E aí ele traz e ele confirma isso aqui onde a Tayana leu, né? Ele diz que, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer firme na fé, porque muitas tribulações nos é necessário para entrar no reino de Deus. Então, muitas tribulações. Isso é necessário, isso vai acontecer. Como que é a forma disso, como é que cada um de nós vai receber isso é outra coisa. É individual, mas o sentimento que vai gerar lá no nosso íntimo, isso é comum. Isso nós vamos ter comunhão. Por isso que as nossas histórias precisam ser contadas, né? Precisam ser faladas, né, no nosso meio, do jeito que a gente é acostumado a fazer. E isso está formando a nossa estrutura
de representantes do reino de Deus aqui na Terra. E, então eu quero que vocês leiam mais isso, né? Não vou me deter muito nisso, mas quero que vocês se dediquem a esse capítulo aqui. Dentro disso, a gente vê depois, num outro momento, a gente percebe uma outra estrutura, essa igreja paralela, que somos nós mesmos que estamos vulneráveis, expostos a isso. Que aí ele diz, olha, tem uma outra estrutura, que ela não é a estrutura da igreja que está caminhando na Terra, a igreja do Senhor Jesus, que é ter estrutura piedosa, estrutura dessa formação mesmo perfeita, né? Ainda que tenha imperfeições, mas é perfeita porque ela está atuante, ela representa, ela frutifica, ela gera fruto mesmo, ela gera discípulos, ela gera os Timóteos, ela gera essa estrutura que a gente vê. Não é por causa dos erros das pessoas que tu lê que ela não tem resultado. Tu vê resultado. Então, tu vê a estrutura que aquela pessoa, apesar de ser um pecador, de ter algumas inadequações, ou não poucas incompetências, tu vê que está gerando, tem fruto ali, está gerando fruto ali daquela vida. E isso é maravilhoso demais. Está gerando fruto. E é essa igreja que vai caminhando. Mas tem uma outra estrutura que paralelamente vai caminhando também, mas que é uma estrutura que a interioridade dela é de maldade, que é como o Alexandre leu. Tem uma outra estrutura que são homens perversos, impostores, maus, enganadores, fingidos, e que andam numa estrutura também coletiva também, que parece uma comunhão, porque eles andam enganando e sendo enganados. Eles não andam como quem conhece a verdade. Eles andam dentro da sua própria verdade, que é chamada mentira, porque aquilo não está dentro dessa estrutura de reino. Ainda, às vezes, a pessoa tem informação, às vezes a pessoa saiu e volta, mas o fato é que a igreja precisa discernir essas coisas. Por isso que Paulo está chamando a atenção de Timóteo. Olha, tem um outro tipo de homem, Timóteo, que eu quero te falar a respeito deles, porque através deles, quem sabe, como eu sofri muito, e tu viu as perseguições pelos judeus, que eram os meus irmãos, tem homens assim que, quem sabe, tu vai passar pela tua formação. Então, tu precisa reconhecê-los. Tu não tem que abandoná-los. E a gente estudou isso, né? Que o se afastar deles não é se afastar fisicamente, é estabelecer um limite, porque tu identifica aquela voz de engano, de fingimento, que a pessoa, a maioria das vezes, nem sabe. Ela nem sabe, ela não acha, porque ela acha que está na comunhão, porque ela também está com gente que ela está enganando, e ela está sendo enganada por outras vozes, então ela está ali, num rolo. Mas nós, como igreja, a gente está acolhendo também esse povo, a gente está junto, mas a gente está também cuidando, porque como é que é a estrutura de pensamento dessa igreja paralela, né? Do falso profeta, e essa igreja, que não é a igreja que anda na verdade. É uma igreja que justamente fala para amenizar o processo da dor, do crescimento. Ela traz, de alguma forma, às vezes de forma muito amena, que tem que ser mais um pouquinho ameno. E aí traz uma estrutura de fala que é aparentemente dentro da estrutura do reino, que daí fala, não, tem que ter mais amor, mais moderação, te salva, Jesus, não vai por aí, como o Pedro falou, porque é uma estrutura de debilidade de entendimento, né? Momentânea, porque por que a gente anda com essas pessoas? Por que a gente caminha junto? Por que a gente tolera? Porque a gente sempre sabe que tem uma esperança de mudança. E isso vai nos deixar muito alegres também, né? Então a gente só está cuidando ali para a gente também não se corromper, porque a gente sabe que é vulnerável e frágil, mas a gente crê que em qualquer momento o Senhor reverte também as coisas. Mas de fato tem que ter um cuidado. E nós temos que permanecer naquilo que a gente recebeu. E aí eu quero mais uma vez incentivar, orientar vocês ao livro que eu falei na semana passada e que eu tenho aqui na minha sala, para quem quiser pegar. Acho que algumas pessoas falaram sobre esse livro comigo já, né? Me lembro que o Joel
conversou comigo no presbitério a respeito desse livro, que é esse livro aqui, Em Busca de Timóteo. Em Busca de Timóteo. Esse livro aqui, do autor americano, Tony Cook, que tem... o livro ele é bom, né? Mas como todos os livros, assim, ele traz uma opinião pessoal, né? Ele traz ali uma visão de um homem, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente lê, a gente precisa ter um filtro, né? Eu, particularmente, tem 2 capítulos nesse livro aqui que são capítulos muito, muito importantes para mim, que eu quero até ver, a gente tentou baixar em PDF, como a gente não achou. Então a gente está estudando agora com os irmãos aí, essa parte mais técnica, de a gente poder fazer aqui ou copiar, ou tirar foto e mandar para vocês esses 2 capítulos, né? Para vocês poderem ter. Num capítulo que ele cita ali João Batista, né, como referência, e ele fala, uma coisa importante que ele diz, João Batista percebeu que o nós é mais importante do que o eu. Então ele tem essa percepção de coletivo, de comunhão, de entendimento, de preparação para o caminho do outro, que é o que nós fizemos, né? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou preparando o caminho crendo que alguém vai seguir esse caminho, que a gente vai elevar essa pessoa, que a gente vai preparar sempre o caminho de um outro que vem depois da gente, né? E que é mais importante que a gente. Então, ele foi o primeiro exemplo disso, de preparar o caminho para alguém que era muito mais importante do que ele, e ele reconheceu isso, mesmo ele tendo vindo antes. Então, esse capítulo 10 é muito importante. E o capítulo 15 também, para mim, ele é muito lindo, muito importante, muito inspirador, e é um ensino que fala da lealdade, da fidelidade de pessoas que se encontram, assim como Timóteo se encontrou no sentido de se ligou na vida, na história de Paulo, e Paulo também estava inspirando, impulsionando a história que estava começando de Timóteo. Eles estavam ligados por esse amor de Deus, e uma das virtudes que liga essa relação, que ela não se rompe, que é uma relação muito firme, que é feita por Deus, né? Aquilo que Deus faz, o homem não pode romper, ela é muito firme, não são todas que são essa relação, né, feita na eternidade, mas essa é muito firme. E ele fala muito dessa relação, do compromisso mútuo, né? Uma palavra empenhada ali, que ela é incondicional, né, e até inexplicável. Então, eu vou ler uma partezinha aqui para ti, e depois nós vamos dar um jeito de traduzir isso aqui, de passar, de copiar, de fazer alguma coisa, para passar para vocês. Então, ele diz assim, nesse capítulo 15, o Tony Cook, lealdade é uma devoção do interior, um compromisso comum num relacionamento para o bem-estar do outro. Então, o compromisso, que o que é importante para nós é o bem-estar do outro. O dicionário inglês, ele define a palavra leal como um compromisso inabalável, uma aliança que não dá para rasgar. Fiel à pessoa a quem se deve fidelidade. Fiel a uma causa ou ideal. Algumas pessoas desenvolvem uma aparência de lealdade, mas por dentro, nessa interioridade, guardam rancor e rebelião. E nem elas mesmas, muitas vezes, o sabem. Lealdade vai além de uma concordância exterior. Implica em não ser falso ou querer desmoralizar, mas sim ser fiel e verdadeiro. Então, é um capítulo assim que peguei só um texto aqui, mas é um capítulo que eu acho que pode também acrescentar dentro desse ambiente de ensino que a gente tem. Então, ele continua insistindo, ele diz, olha, permanece fiel. Então, entenda essa cadeia de enganadores que também ensinam, porque eles também enganam, eles estão enganados, eles enganam. Então, é uma cadeia. Por isso que é muito parecido com a igreja. Porque a igreja é um ensino também que vai gerando uma natureza. Então, aqui nessa outra igreja, há um ensino também que vai gerando engano, que vai gerando fingimento, que vai gerando uma interioridade comprometida. E
E, às vezes, ela é expressada com uma exterioridade que ela é mais aceitável. Mas, na verdade, a igreja é uma nova natureza. E isso, para nós, é a grande salvação. É uma nova natureza. E o que Paulo está dizendo, e aí eu quero que tu anote isso, porque o que Paulo está dizendo, irremediavelmente, invariavelmente, nesse texto que a gente está vendo, falando do que ele viveu, do que ele está dizendo assim, ó, que tu tem que saber não só o que tu aprendeu, mas tu precisa também saber de quem que tu aprendeu. O conteúdo é importante, tu saber o que tu aprendeu é muito importante. O que tu está aprendendo, o que tu está vendo, mas Paulo está dizendo que isso não é suficiente. O que traz uma autoridade, o que traz esse desenvolvimento é tu saber avaliar o conteúdo, a pessoa que trouxe esse conteúdo, quem trouxe esse conteúdo, como é que é a vida dessa pessoa do conteúdo, qual é o fruto que tem, como é que é o resultado na família, o resultado no casamento, o resultado, como é que é acompanhar isso, como é que é o resultado quando passou por sofrimento, por aflição, como é que foi? Aí isso dá um composto mais consistente e sólido do conteúdo aprendido. Amém, irmãos? Então, Paulo está dizendo, olha, isso que tu aprendeu, e aí depois ele vai entrar nas escrituras, ele vai finalizar assim, e eu também. Ele vai entrar nas escrituras e ele diz, olha, essas escrituras, já há muito tempo, tu tem relação com elas, desde a tua época de menino, porque ele era um filho de uma mulher crente, né? Da Eunice, da Lloyd, né? A mãe e a avó. E ele tá dizendo, olha, isso, a escritura, tu te depara com ela há muito tempo. Mas para ela ser, e ela é útil. E ele fala, para que a escritura é útil? Essa escritura que é inspirada por Deus, e quando diz que é inspirada por Deus, Deus inspirou quem? Homens. Então, os homens são muito importantes na tua vida, Timóteo, e na nossa vida também. Quem são os homens que nos inspiram, quem são os homens que nós olhamos para eles e que nós conseguimos acompanhar a estrutura que nos ensina e também quem eles são. Para que haja esse alimento mais sólido para a nossa vida, que vai nos formar. Quais as experiências desses homens? Como é que foi que eles lidaram com as suas aflições, com as suas perseguições? Então ele está dizendo, a escritura é importante, ela é inspirada por Deus, mas inspirou homens, é bom para o ensino, é bom para tu chegar à educação na justiça, para tu entender a justiça de Deus, é a escritura, junto com a experiência. Aí sim, tu vai ficar um homem perfeito, um homem habilitado, que é a palavra da Escritura, e eu quero que tu escreva aí, que essa palavra, que é a Escritura, que ela é traduzida por homens. A Escritura, ela não pode ser lida por nós isoladamente. Ela tem que ser lida por nós, mas ela tem que ser traduzida por homens. E não é traduzida por homens que falam, é traduzida por homens que falam e por homens que têm uma natureza visível transformada. Isso tu vai ver na conduta, no comportamento, isso tu vai ver. Tu precisa avaliar isso. É isso que nós estamos aprendendo. Então, essa estrutura que é inspirada por Deus e útil, ela vai vir, ela vai nos inspirar, ela vai ter completude na vida de alguém que nos instrui, que nos orienta, que a gente consegue visualizar a vida dele. E aí sim, tu vai ficar, escreve aí, perfeito, habilitado, preparado. Preparado para quê? Para sofrer perseguição. Preparado para a boa obra. Preparado
para o teu propósito, para encontrar um destino na tua vida. O que tu tem garantia? A presença de Deus contigo. Por isso que tu pode passar por muita perseguição. Tu sabe aonde que vai ser revelado esse homem que engana, porque é enganado? Quando ele for perseguido. Quando ele se sentir injustiçado. Quando ele se sentir rejeitado. Tu vai olhar para ele, tu vai ver um abalo. Tu vai ver uma modificação incontrolável, porque esse fingimento tem limite. Se não está construído o interior, se não é uma natureza, tu vai perceber. Porque a obra daquele que é bom, só ele é bom, a obra que ele construiu para nós andar, é uma obra que passa por situações imprevisíveis, terríveis. É o que nós estamos passando hoje, esse medo hoje. Então, o medo que a gente está vivendo hoje, a morte que está chegando cada vez mais perto de nós, as orações hoje da gente, aqui as orações é muito perto e provavelmente vai chegar cada vez mais perto. Sabe para quê? Para que a igreja inabalável apareça. Para que a igreja, que ela é habilitada, preparada pela palavra e pela vida de outras pessoas perto de nós, nos preparou para passar por perseguição, por situações muito ruins. Então, é isso que Paulo está nos ensinando aqui nessa noite. Que essa escritura, que é inspirada, e outras literaturas até que nós trouxemos hoje, que é um homem que nos inspira também, esse Tony Cook, é um homem que nos inspira com a vida dele, que nós temos muito carinho, mas também muita atenção com aquilo que a gente ouve dele, né, pelos livros, porque a gente está muito distante dele. Mas o Espírito pode ir nos mostrando alguma coisa. Isso precisa ter uma confirmação, uma completude na vida de alguém que está perto da gente, que a gente vê mesmo a vida dele, como Paulo teve a oportunidade de mostrar a vida dele para algumas pessoas, e uma delas é Timóteo. Amém, queridos? Então, graças a Deus, por a gente poder ter essa oportunidade de estudar, de conhecer a palavra, de ter uma vida de oração para ganhar discernimento e para ter olhos espirituais abertos para ter atenção com essas coisas, né? Não viver por aquilo que é aparente, mas viver por aquilo que é eterno, que é invisível e que se materializa também, e a gente vai saber observar isso e concluir que isso é de Deus, que essa pessoa mesmo, ela está apta, ou se tornando apta para ser uma referência, ser uma inspiração. E é isso que eu creio que todos nós aqui estamos nesse caminho, de sermos preparados, habilitados para essa boa obra, né? Uma obra que a gente gostaria até que ela fosse um pouco mais amena, a gente gostaria, mas não vai ser. Não vai ser, mas a gente vai ter condição de passar por tudo isso. Aquilo que é monte intransponível vai ser aplainado. Aquilo que é um vale, um abismo profundo aos nossos olhos, vai ser aterrado. Os caminhos que estão tudo tortos vão ficar retos. Amém, queridos? Eu queria pedir para alguém aí, qualquer um de vocês, mais rápido no gatilho, que orasse por nós mesmos, agradecendo por essa noite e pedindo para que nós tenhamos mesmo essa vida cada vez mais aperfeiçoada pela palavra de Deus e pela vida de alguns irmãos que têm sido trabalhados, né, polidos por ela. Amém, queridos? Alguém pode me auxiliar? Graças a Deus. Amém, pastor? Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por mais essa noite, por mais essa oportunidade da gente estudar da Tua palavra, Pai, da gente receber da vida desses nossos irmãos, Pai, que tanto nos inspiram, Pai, para viver nos dias de hoje, Pai. Tua palavra, ela se renovou mais uma noite, Pai. Tua palavra que tem nos alimentado, Pai, para continuar essa caminhada, Pai.
essa caminhada árdua, essa caminhada difícil, essa caminhada angustiante, essa caminhada que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Não tem outro caminho, Senhor, a não ser esse caminho da perseguição, a não ser esse caminho da angústia, a não ser esse caminho, Pai, do sofrimento, para que a gente venha se tornar inspiração também para outras pessoas, Pai. Nessa noite aqui a gente está junto, Pai, para clamar a Ti, para ganhar essa estrutura, Pai. Ah, Senhor, derrama essa estrutura de perseverança nas nossas vidas. Nos ajuda, Pai, a suportar, Pai, até o final, essas perseguições, essas angústias. Senhor, não nos deixa, Pai. Não nos deixa, Pai, vacilar os nossos pés quando formos perseguidos. Não nos deixa, Pai, nos desviar do Teu caminho quando a angústia chegar. Pai, no nome de Jesus, que essa palavra nessa noite, Pai, possa ter caído num coração de uma boa terra, Pai, para que ela possa frutificar 100, 60 e 30 vezes mais, Pai. Pai, no nome de Jesus, clamamos a Ti, Pai, que se nós somos essas pessoas que estão enganando e sendo enganadas, Pai, no nome de Jesus, Jesus, o Senhor possa estar abrindo os nossos olhos, Pai, iluminando o nosso coração, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, Pai, porque não queremos ser esses homens, Pai, no nome de Jesus, mas queremos ser esses homens, Pai, que querem seguir a piedade, Pai, que homens piedosos, Pai, no nome de Jesus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa noite, eu e os meus irmãos, Pai. Amém. A ser esses homens, Pai, que eles vendem tudo que têm, Pai. Eles se entregam, eles não têm mais nada precioso, Pai, para eles mesmos, para inspirar outras pessoas, Pai, para gerar, formar outras pessoas. Pai, no nome de Jesus, no mesmo clamor, na mesma oração, eu quero orar pela vida do Samuel. Oh, Jesus, Pai, obrigado. temos nos inspirado pela vida do Teu filho, Pai. Ele tem sido esse testemunho no nosso meio, testemunho de entrega, testemunho de empenho, testemunho de serviço e testemunho de autoridade. Pai, no nome de Jesus, continua, Pai, fortalecendo a vida do Teu filho, renovando a Tua palavra no coração dele, formando, Pai, essa estrutura de amor, que tudo sofre, que tudo espera, que tudo suporta. Pai, no nome de Jesus, gera paciência no Teu filho, Pai, gera ousadia no Teu filho, Pai, que ele possa enfrentar todos os medos do coração dele nesse próximo ano que vem. Pai, no nome de Jesus, discernimento, Pai, no coração, nos ouvidos do Teu filho, para que ele possa discernir esse espírito do engano, esse espírito do anticristo, e esse espírito da Tua igreja, o espírito do Cristo, o espírito do único caminho, da única verdade e da única vida. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida do Teu filho e mais esse ano, e nos alegramos, Pai, juntamente contigo e juntamente com a família dele. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado. Amém.